Oi, pessoal. Hoje é domingo, 22 de fevereiro de 2026, e nosso querido amigo Stanislav Krapivnik está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Stas. Obrigado, Thuby. Sempre um bra. Por favor, deixe um like para nos ajudar a alcançar mais pessoas. E o Stas tem o próprio podcast. Stas, por favor, fale um pouco sobre o seu podcast e o que você faz lá. Eu já assisto ao seu podcast. É incrível. Eu queria que você o apresentasse ao nosso público. Bem, no Shix, estou como Stanis Kripin. Não consegui colocar o nome completo, letras demais. E no YouTube, estou como Mr. Slavic Man. Slavic com K, não com C. Principalmente política e análises, algumas previsões ou atualizações do tempo. Quando o clima está bom, faço muitas delas enquanto passeio com meu cachorro. Tem os Drago Dog Walk Talks. Drago é o nome dele. O tempo não está permitindo agora. Nossas dunas de neve estão na altura da cintura ou do peito. Então vou ter que esperar mais alguns meses antes que isso volte ao ar. Então, por enquanto, é mais do meu escritório mesmo. E quando estou viajando, faço alguns blogs na estrada, mostrando os lugares para o pessoal. A Rússia não está totalmente congelada. Com sorte, no próximo mês não vai estar congelada de jeito nenhum. Sim, estão prevendo alguns números positivos no termômetro para o fim da próxima semana, em vez dos negativos. Sim. Stas, deixe-me interromper. Deixe-me começar com o que está acontecendo. Uma situação séria na Ásia Ocidental entre os Estados Unidos e o Irã. Muitas pessoas estavam dizendo que o ataque viria ontem ou anteontem, mas isso não aconteceu. Qual é o seu entendimento sobre as armas e capacidades que os Estados Unidos possuem e que poderiam trazer algum tipo de, não sei, vantagem ou domínio para os Estados Unidos na Ásia Ocidental? Como você vê a combinação de armas que os Estados Unidos levaram para lá? Bem, sabe, se você quer prever o ataque, primeiro, faça o lado iraniano ficar em casa, esperando para negociar. Então, provavelmente, esse é o ataque de 91. É assim que os Estados Unidos e Israel costumam jogar esse jogo. Sim, amanhã, negociações. Só espere um minuto. Tentaram a mesma coisa com Vladimir. Vladimir respondeu com 91 drones. Então sim, esse parece ser o modus operandi hoje em dia. Colocar as pessoas em bons termos para negociar e depois tentar matá-las. O que é meio típico na esfera anglo-saxônica, ocidental. Lembra de Game of Thrones? Ou da série? Os livros são as Crônicas de Gelo e Fogo. O Casamento Vermelho? Bem, isso é baseado em eventos reais, e houve vários desses. Banquetes de casamento que se transformaram em massacres do outro lado. Sim, isso não foi algo isolado, certo? Parece que esse é o modus operandi do Ocidente. Houve até um problema quando os peregrinos chegaram. Eles consideravam os indígenas sub-humanos, nem humanos de verdade, algum tipo de demônio vindo da floresta, porque eles eram protestantes. Os católicos tiveram o problema de que o Papa disse, bem, não, eles são humanos, eles têm uma alma humana, você precisa salvá-los, então não pode usá-los como animais. Opa, mas os protestantes não tinham esse problema. Então houve casos em que eles faziam uma festa, assassinavam todo mundo, envenenavam todos com vinho e comemoravam. Mataram cerca de 300 pessoas dessa forma. Sim, então se você quiser fazer uma previsão, esse seria um bom indicador. Eles estão prontos para negociar. Sim, provavelmente vão atacar. Com o que eles têm para atacar? Agora, indo para a questão principal. Os Estados Unidos trouxeram muitas plataformas de armas sobre as quais ouvimos bastante, mas elas não serão as principais. Os Estados Unidos têm dois grupos de batalha de porta-aviões, o Lincoln, no Oceano Índico, e o Gerald Ford, no leste do Mediterrâneo. Aliás, no caso do Gerald Ford, cara, esse pessoal deve estar exausto. Esse navio precisa de manutenção. Ele está fora há muito tempo e no site deles dizem que devem voltar em algum momento no fim de abril.
Navios como esse não ficam no mar por um ano inteiro. Eles precisam de manutenção e as tripulações precisam de descanso. Gostando ou não, sabe, pode ser um navio enorme, pode ter barbearias e discotecas, não sei mais o que. Não sei sobre as discotecas, mas eles têm clubes onde você pode tomar uma bebida e relaxar. Mas ainda é um navio. As pessoas precisam de tempo para sair de um navio e descansar. A tripulação provavelmente está bem cansada. Eles acabaram de navegar até a Venezuela para, você sabe, brincar de império. Agora navegaram até o leste do Mediterrâneo para brincar de império. Então é isso que o Trump estava esperando, aliás, posicionar mais equipamentos. Não é só uma questão de levar aviões. Por exemplo, ele tem todas as 7 principais esquadrilhas de F-35 dos Estados, o que dá cerca de 144 aviões. Os britânicos trouxeram sua esquadrilha de F-35, e eles têm F-18 e F-16 também. Agora eles estão transferindo combustível, peças de aviônicos e mísseis. Porque veja bem, depois que você dispara o que tem, precisa voltar e recarregar. Então é preciso levar tudo isso. A logística da guerra é preciso colocar tudo isso em movimento. E isso obviamente leva mais tempo do que mover um avião. Os britânicos também enviaram 5 aviões-tanque para reabastecimento em voo. Tudo isso está em Chipre. Eles estão trazendo o que podem, como destroyers e outros, para defender Israel. Porque Israel não vai sair dessa. Eles tentam escapar dizendo, sim, se os Estados Unidos atacarem, nós realmente não estamos envolvidos. E os iranianos responderam não. Vocês vão ser atingidos de qualquer jeito, porque sabemos que os americanos estão atacando por causa de vocês. Quer dizer, sinceramente, se os Estados Unidos estivessem seguindo uma política externa centrada neles mesmos, não haveria motivo algum para terem uma guerra com o Irã, ponto final. Isso vai contra tudo que os Estados Unidos precisam ou querem naquela região. Mas eles pertencem a outra pessoa, e a classe doadora é leal a outro governo, então fazem o que mandam, como bons pequenos janízaros. Mas o principal poder de ataque não vai ser dos F-35. Também não vai ser dos F-18, porque os mísseis que eles carregam, como por exemplo os Hellfires ou qualquer coisa desse tipo, têm cargas muito leves. Agora, vamos chegar à questão de onde eles podem operar à distância e até que ponto realmente conseguem voar. O principal ataque vai ser feito pelos Tomahawks. E para os americanos, é melhor que eles torçam para que seus Tomahawks tenham um desempenho melhor do que os que dispararam na Nigéria. Porque dos 12 Tomahawks lançados lá, 4 foram confirmados como falhas. Eles não explodiram. E foram ogivas que encontraram. O míssil atingiu o alvo, mas não houve explosão. Então isso é uma taxa de falha de 33%. Bem alta, para falar a verdade. Quero dizer, imagine que você está disparando uma metralhadora e a cada 3 tiros um só faz puff, sabe? Isso não é um bom sinal. Não é um bom sinal para a qualidade da manufatura americana. Talvez tenha sido apenas um lote ruim, porque esses mísseis, a maioria deles é montada à mão. É isso que os torna mais caros. Você não consegue produzir muitos, mas pode cobrar muito mais por eles, o que é o objetivo final do complexo militar industrial dos ganhar dinheiro. De qualquer forma, você vence uma guerra, perde uma guerra. Os B-2 vão ter bastante trabalho. Eles não vão trazer os B-52 a menos que saibam que não há sistemas de defesa aérea. Eles vão tentar usar os B-2, talvez os B-1. Esses, bem, talvez, eu não sei. Eles podem ficar desesperados o suficiente, mas provavelmente os B-2 entrando lá. De novo, o problema que eles estão enfrentando, e que estão minimizando, é a sofisticação da rede de defesa no Irã que a Rússia montou e o sistema de radar que a China forneceu. Este não é o mesmo Irã de 6 meses atrás. Irã, desculpe, o sotaque do sul às vezes escapa. Mas o Irã de 6 meses atrás é uma realidade muito diferente agora, porque Rússia e China têm enviado equipamentos em massa. E aliás, adivinha quem está operando a maior parte desse equipamento? Não dá para treinar pessoas tão rápido nesses sistemas.
Garanto a você, aqueles são técnicos russos e pilotos russos entrando. Normalmente, para um piloto de caça, bem, acho que por causa do equipamento que a Rússia está trazendo, a Rússia enviou em massa, bem, o que sabemos de imediato são os S-400. E a parte essencial do S-400 não é o míssil em si, que pode engajar a cerca de 380 quilômetros e cujo radar pode detectar a 500 quilômetros. O alcance de engajamento é aproximadamente 30 quilômetros maior que o do S-300, e o radar alcança cerca de 100 quilômetros a mais também. Mas a verdadeira diferença está nos blocos de comando e controle. O que estamos vendo é uma síntese de sistemas. O bloco de comando e controle integra o S-300, obviamente, junto com outros sistemas soviéticos e os mais novos russos. Ele também integra os sistemas de mísseis HQ, que são os chineses. A China também trouxe sistemas antiaéreos. E o Bavar, um segundo, tenho minhas anotações aqui. Sim, o sistema Bavar, que é o sistema desenvolvido internamente pelo Irã. Todos eles se integram ao comando e controle do S-400 e podem integrar os Su-35 e os MiG-29, que agora estão aparecendo em número cada vez maior no Irã, reunindo tudo em uma única rede. O sistema pode rastrear 72 alvos ao mesmo tempo, e isso por bateria. Portanto, uma bateria de S-400 está integrando outros sistemas. Outras baterias de S-300, baterias de HQ, baterias de Bavar, aviões de caça e caças-bombardeiros no ar. Eles também podem abater mísseis de cruzeiro com mísseis Arar. É uma integração completa. Ele pode rastrear 72 alvos e engajar 36 deles, cerca de 50% de cada vez. Você terá mais de uma bateria. A Rússia tem voado muitos transportes sem transponder sobre o Cáspio. Eles desaparecem do sinal do transponder e depois reaparecem em algum lugar próximo a uma das bases aéreas. Mais 2 chegaram ontem. Além disso, a Rússia trouxe, como eu disse, Su-35S, que aliás podem enfrentar os F-35 americanos. Especialmente porque a furtividade é ótima quando você está lutando contra um país do terceiro mundo que não consegue te ver e provavelmente nem te alcançar. Mas quando você está enfrentando os russos, e especialmente agora, já que os sistemas de radar chineses são ainda melhores que os russos, não, eles te veem, eles te identificam bem rápido. E quando se trata de tudo, exceto furtividade, o F-35 não é um concorrente do Su-35. O Su-35 tem melhor capacidade de carga, melhor velocidade, melhor alcance, ele pode engajar a uma distância maior. Então, o grande trunfo do F-35 é não ser detectado pelo radar. Mas uma vez que é detectado, não é um avião muito ágil. Ainda assim, esse é o principal avião dos Estados Unidos agora, porque é um super avião. Custa uma fortuna e gera muito dinheiro para o complexo industrial, tanto na venda quanto na manutenção. E então você tem os MiG-29, que são provavelmente os melhores interceptadores do mundo atualmente entre os aviões de quarta geração Plus. A Rússia não trouxe os Su-57, que são os aviões de quinta geração Plus. Além disso, a Rússia também inundou o Irã com tecnologia. Nos últimos 6 meses, ela introduziu novos aviônicos, melhorias na propulsão, atualizações nos sistemas de interferência e nos sistemas de radar, tanto para mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos, quanto para ativos de aviação. Tomaram assim novos visores HUD para os pilotos, desenvolvidos na aviões russos, normalmente para a frota ligada em Boeing, etc. E então os chineses trouxeram o sistema de radar Baidu, que está diretamente ligado a satélites. Aliás, ele está rastreando os porta-aviões nucleares americanos. Portanto, eles não podem simplesmente fugir, porque esse sistema pode transmitir esses dados de rastreamento atualizados diretamente para os mísseis hipersônicos que o Irã possui, capazes de atingir alvos a mais de 2.000 quilômetros. Esses sistemas agora estão sendo integrados, os S-400 russos e o sistema Baidu, resultando em uma síntese dessas tecnologias em algo muito maior. O Irã se tornou o campo de testes desse sistema conjunto. E uma vez comprovado,
Bem, o S-400 tem sido comprovado todos os dias nos últimos 4 anos. Ele tem sido constantemente atualizado em sua programação e em suas capacidades de mísseis. O sistema Baidu foi testado entre o Paquistão e a Índia. Na Índia, os S-400 funcionaram de forma fabulosa e os indianos estão comprando o máximo que podem. E o míssil de cruzeiro BrahMos funcionou muito bem, aquele desenvolvido entre a Índia e a Rússia. Os sistemas de radar Baidu foram muito eficazes contra os aviões Mirage que a Índia estava usando. Os Mirages fracassaram miseravelmente, então os paquistaneses derrubaram vários deles dessa forma com o sistema. Esses sistemas provaram seu valor em combate e agora estão sendo sintetizados em um grande sistema único. Acho que os americanos vão enfrentar um desafio muito, muito grande, que não querem admitir. Sim. Para entender o que está acontecendo na mente do governo Trump, do próprio Donald Trump, aqui está o que Steve Witkoff disse. E quanto às linhas das vermelhas estados que aplica estabelecer o Irã? O presidente me perguntou isso hoje de manhã e ele está, não quero usar a palavra frustrado. É mais que ele entende que tem muitas alternativas, mas está curioso. Ele está curioso para saber por que eles não quero usar a palavra capitularam, mas por que eles não capitularam. Porque sob esse tipo de pressão, com a quantidade de poder marítimo, poder naval que temos lá, eles não vieram até nós e disseram, declaramos que não queremos uma arma, então aqui estamos da Patzep. E sim, é difícil livrar esse ponto. Bem, tem isso. É inacreditável o que está sendo. Certo. De que cor é o céu no seu mundo? Porque eu acho que o meu está meio acinzentado agora, mas o dele é obviamente algum tipo de roxo psicodélico ou sei lá o quê, porque ele claramente não está vivendo no nosso mundo. Quero dizer, os iranianos, vamos lá, assinaram um documento permitindo inspeções rigorosas quando disseram: nós não queremos uma arma nuclear. Não vamos construir uma arma nuclear. Não lutamos por uma arma nuclear. Não temos armas nucleares. Venham inspecionar. Eles tinham um acordo, aliás, que o Trump depois rasgou, porque era um acordo do Obama. Porque você sabe, ele e o Obama têm algum tipo de rivalidade. E agora voltamos à situação em que, bem, eles não podem. Eles têm que nos dizer que não querem isso. Mas que diabos eles têm dito nos últimos, 20 anos? Quero dizer, eu não sei o que o Bibi Netanyahu tem dito nos últimos 30 anos. A qualquer momento, em uma semana, em um mês, eles vão ter armas nucleares. Ele fez carreira com isso. Aliás, ele foi a principal testemunha que levou os Estados Unidos à guerra no Iraque. E como isso terminou? Quantas armas de destruição em massa foram encontradas no Iraque? Bem, eu te digo uma arma de destruição em massa que havia no Iraque. Chamava-se um buraco de dinheiro. Os Estados Unidos despejaram 7 trilhões de dólares. Para vocês, americanos que estão ouvindo, dos seus 39 trilhões de dívida, 7 trilhões foram para o Iraque. Bem, ok, não foram exatamente para o Iraque. A maior parte foi para os bolsos da Halliburton e de outras corporações. 7 trilhões de dólares, quase um quinto da dívida que vocês devem, cerca de um quinto e meio, foram para lá. Mas se você juntar isso com o Afeganistão, um quarto inteiro da sua dívida foi para esses dois países. Buracos de dinheiro. Acho que já estava tudo destruído, mas ele também não ajudou em nada. O Iraque foi transformado em um, com o perdão da palavra, buraco imundo pelos bombardeios constantes, pela guerra e por tudo que veio depois que Saddam Hussein foi removido. Diga o que quiser sobre ele, mas pelo menos mantinha o país funcionando e as luzes acesas, o que não se pode dizer dos americanos quando entraram no Iraque. Eles não conseguiram manter as luzes acesas. Então essa é a arma de destruição em massa com a qual os Estados Unidos continuam esbarrando, o contribuinte americano. Stas, I think one of the things that many of us don't
Stas, acho que uma das coisas que muitos de nós não parecem entender é que o primeiro ataque em junho de 2025 não foi apenas um ataque israelense, foi um ataque americano e israelense. Tudo foi planejado pelos Estados Unidos e por Israel juntos. Eles coordenaram tudo. Donald Trump já havia tentado isso antes. Não é a primeira vez que ele se volta contra o Irã. Mas desta vez, na minha opinião, vai ser diferente, porque o Irã está pronto para responder. Não vai acontecer da mesma forma que os israelenses conduziram em junho de 2025. Essa é a diferença. E quando você conversa com as pessoas, quando vê o que está acontecendo na grande mídia, elas não percebem isso. Elas veem isso como algo diferente, uma mudança radical na atitude de Trump. Mas não, o próprio Donald Trump disse que estava conduzindo a guerra contra o Irã, a chamada Guerra de 12 Dias. Não é algo que estamos inventando. Então, como a administração Trump acha que desta vez pode obter um resultado diferente? Bem, vou dar crédito ao Trump por isso. Quero dizer, tentar entender o Trump. Ele é um ego envolto em um caos de confusão. Mas tenho quase certeza de que se você ouvir o Wyckoff, vai perceber que ele está falando sobre a mentalidade do Trump. Tenho quase certeza de que o Trump, na verdade, não quer essa, porque o problema é que isso vai custar e vai custar caro. Pode custar a presidência dele. Mas o problema do Trump é que, como qualquer presidente americano e todo o governo nos últimos 30 ou 40 anos, eles são controlados. São muito controlados. Acho que o último presidente americano que não era controlado, por assim dizer, foi provavelmente o Ronald Reagan. E posso estar um pouco enganado nisso, porque afinal é a classe dos doadores que manda. E o doador, a maior classe de doadores de todas, a classe do retorno de favores neste caso, é o lobby israelense, seguido pelo lobby da Arábia Saudita. Mas veja, o lobby ucraniano talvez tenha superado o da Arábia Saudita. Havia até uma piada antiga nos Estados Unidos, lá nos anos 80, quando havia o medo de que os japoneses fossem comprar toda a América. Diziam não, eles não vão, os árabes nunca venderiam. Mas há muita verdade nisso quando se olha para coisas assim. Quando estrangeiros são donos do seu governo, nada de bom sairá disso para você. Talvez para os estrangeiros, mas definitivamente não para você, não para os camponeses do país. Porque foi nisso que o povo americano se transformou. Camponeses. Eles querem construir mais porta-aviões, mas não conseguem. Atualmente, as escolas têm uma taxa de analfabetismo de 40%, uma taxa total de analfabetismo de 21% na população e uma taxa de analfabetismo parcial de 32% na população. Ou seja, 53% das pessoas não sabem ler. Você pode dizer a essas pessoas qualquer coisa sobre qualquer guerra ou qualquer outro assunto. Elas não se lembram. Elas não têm uma base educacional da qual possam se lembrar. E é isso que elas se tornam. Apenas trabalhadores consumidores. Só isso. Biomaterial. E essa é a característica distintiva do sistema educacional americano. 40% dos alunos do 8º ano não sabem ler nem escrever. Tenho assistido a alguns desses vídeos de professores e as estatísticas que estão saindo. É simplesmente impressionante. Quero dizer, eu passei por um sistema escolar nos anos 80 e os Estados Unidos, acho, tinham uma taxa de analfabetismo de cerca de 3 ou 4%. Isso era considerado absurdamente alto. Era absurdamente alto para qualquer tipo de país de primeiro mundo. Agora é como se aqueles fossem os bons e velhos tempos, uma era de ouro. Mas essas pessoas, elas não entendem. Então sim, você pode empurrar qualquer palavra que quiser para elas, pode dizer o que quiser. E Donald Trump, de certa forma, é parte disso, porque embora obviamente ele seja alfabetizado, ele não lê muito. Quero dizer, basta ouvir o que ele diz sobre seus direitos sob a Constituição. Eu nunca li esse documento, considerando que ele é o presidente dos Estados Unidos. Eu não espero que ele esteja familiarizado com aquele pequeno documento que, de certa forma, limita seu poder. Mas, ao que parece, isso não é necessário. Mas dito isso, e você está absolutamente certo, porque Trump,
pelo que as pessoas de dentro diziam, estava se gabando para todo mundo. Isso é um ataque de decapitação. Isso foi durante o verão. Vai acabar rapidinho. Vamos só eliminar algumas pessoas. E novamente, essa crença americana e ocidental, tola, de que quando você está lidando, você não está lidando com um governo, está lidando com um hegemon de aldeia. E se eu simplesmente me livrar dele, posso fazer o que quiser nessa aldeia? Bem, não. Você está lidando com governos experientes, amplos e profundos. Eles sempre têm outras pessoas que podem assumir. E sim, é claro, podem acabar com pessoas piores ou podem acabar com pessoas melhores. E você provavelmente vai acabar lidando com pessoas muito mais agressivas, porque elas acabaram de ver o predecessor delas, e talvez o mentor, talvez alguém que amam, ser eliminado, como num acerto de contas de gangue, enquanto tentava negociar com você. Então, o que isso diz a elas? Bem, ou eu me rendo, fico de joelhos, ou fico de costas, se quiser ser mais grosseiro, ou eu luto com você até o último maldito prego, dente por dente, porque agora eu sei quem você é, e não tenho mais ilusões. Não há negociação. Quero dizer, é isso que estamos vendo. É isso que a maior parte do mundo agora entendeu sobre o Ocidente. E quando o Marco Rubio aparece e faz seu discurso de reimpério, estamos vindo atrás de vocês, Sul Global. É isso que eles ouvem. Vocês todos vão ser nossos escravos e camponeses de novo. É isso aí, baby. Vamos dar uma surra em vocês como nos velhos tempos. O que isso diz para todo o resto? Bem, sim, isso é uma luta até a morte. E quando 7 bilhões de humanos olham para 1 bilhão que está, esquece, insano, falido e vivendo pior do que grande parte dos outros 7 bilhões, e essas pessoas estão gritando, nós vamos dominar vocês. Bem, a menos que você consiga fazer um grande asilo, provavelmente vai precisar colocá-los no lugar, porque foi exatamente isso que eles disseram que vão fazer. Bem, nesse caso, o problema aqui é que decapitação obviamente não vai funcionar. Tente esse jogo. Revolução colorida também não vai funcionar, eles já tentaram esse jogo. A Rússia e a China trouxeram equipamentos suficientes não apenas para bloquear os sistemas, mas também para rastrear os receptores. Algo que a Rússia já faz no campo de batalha para localizar os Starlinks próximos o bastante da linha de frente para atingir onde quer que estejam os quartéis generais. O problema agora é, o que fazemos? Certo, não podemos conquistar o Irã, porque isso exigiria cerca de 1,5 milhão a 2 milhões de soldados. Os Estados Unidos, em 1991, os Estados em 2003, eram muito diferentes dos Estados Unidos em 2026. As Forças Armadas são incrivelmente diferentes agora, e sua capacidade entrou em colapso em comparação até mesmo com 2003, que já era muito menor do que em 91. E mesmo em 1991, os Estados Unidos não enfrentaram o Iraque sozinhos. Isso envolveu praticamente todo mundo, incluindo países como Síria, Egito e Arábia Saudita. Eles se prepararam por 6 meses ao longo de uma fronteira terrestre. Certo. Como você faz isso agora? Você não pode entrar no Iraque para se preparar, porque o Irã não vai deixar você ficar ali na fronteira deles se preparando. É uma cadeia de suprimentos muito mais longa. O problema de Saddam era que ele realmente não achava que alguém fosse atacá-lo da primeira vez. Ou da segunda. Acho que ele não aprendeu muito bem. O que dá para dizer? Engane-me uma vez, a culpa é sua. Engane-me 2 vezes, a culpa é minha. E ele permitiu que os americanos se preparassem por muito tempo, em vez de atacar primeiro. Obviamente, eles vão me atacar. Por que eu esperaria? Não acho que o Irã vá fazer isso se os Estados Unidos tentarem reforçar forças terrestres na sua fronteira. Mas para isso, os Estados Unidos teriam que restabelecer um grande recrutamento militar. Estamos falando de mesmo que você esteja disposto a jogar soldados inexperientes no campo de batalha. Sem contar que, obviamente, não dá para fazer isso pelo Golfo Pérsico. Então seria preciso passar por Israel ou pelo Líbano. E o Líbano não vai ficar muito feliz com isso, e depois atravessar o deserto até chegar à fronteira. Só um recrutamento de mais 1 milhão, 1,5 milhão. Não acho que o público americano vá gostar muito disso.
Então, obviamente, uma invasão terrestre está fora de questão. Esta não é o Irã de 1942. Este é o Irã de 1918, 1919, 1920, quando os britânicos invadiram o Irã. É um país muito diferente. É um país com um exército moderno, que foi desenvolvido, aliás, em isolamento. Curiosamente, tanto faz para as sanções funcionarem. Se as sanções não conseguem funcionar contra o Irã, como você acha que vão funcionar contra a Rússia? Isso é ridículo, mas o Ocidente não muda de ideia com muita frequência. Também não encara a realidade. Então essa é outra questão. E o que nos resta? Bem, esperamos que não entremos em uma guerra nuclear. Fora isso, o que nos resta? Podemos tentar destruir o país. E paralelamente à destruição do país, quando começarmos a fazer isso, tentando destruir a economia, a infraestrutura, os nós de controle do país, nossos representantes, como vários grupos terroristas árabes, alguns nacionalistas azari e assim por diante, vamos tentar colocá-los de pé e iniciar uma guerra civil interna. O que, aliás, é uma das razões pelas quais a Rússia trouxe helicópteros de ataque Mi-28 para o Irã. Todo mundo pergunta, por que vocês estão fazendo isso? Eles não vão enfrentar porta-aviões. Não, não vão. Não é para isso que servem. Eles vão enfrentar aqueles pequenos tolos que vocês apoiaram e que vão se rebelar e então serão atingidos por mísseis. E esses helicópteros de ataque têm, acredito, um canhão automático de 30 milímetros também. Então, sabe, é isso que eles vão conseguir. O trabalho dessas forças é mantê-los contidos enquanto a guerra com os Estados Unidos acontece em Israel. E uma vez que isso acabar, então eliminar quem quer que tenha se levantado. Portanto, nem a Rússia nem a China vão deixar o Irã cair. Agora, quanto aos Estados, eu não sei o que os Estados vão fazer. Espero que a melhor coisa que os Estados possam fazer seja levar uma fragata até o Estreito de Hormuz e dizer, viu, eles têm medo de nós. É por isso que o estreito está aberto. Vamos para casa. Vencemos. Isso seria o melhor que poderiam fazer. Veja, todos nós somos egocêntricos. Queremos salvar as aparências, mas o Netanyahu provavelmente atacaria e empurraria Trump de volta para a guerra de qualquer jeito. Então, sabe, é isso que estamos enfrentando agora. Sim. Então, é importante entender como a grande mídia, como o governo Trump, como os comandantes americanos se sentem em relação à guerra. Sabemos que, na guerra na Ucrânia, algo novo estava acontecendo, algo em uma escala considerável. O drone, todo o conceito de drones, mudou a natureza, a situação da guerra entre a Rússia e todo o Ocidente na Ucrânia. E aqui está o que eles disseram na Fox News sobre os drones e as capacidades dos Estados Unidos. Exercícios. E agora temos Cameron Shell, da empresa de defesa Dragonfly, que disse à Fox News que os exercícios russos serviriam de cobertura para que as forças iranianas posicionassem seus drones para ataque. Eles se esconderam sob o pretexto de realizar exercícios militares, que por acaso acontecem ao longo da costa. E isso representa uma escalada. Portanto, ambos os lados estão intensificando suas preparações. Agora entramos na sua área de especialização, com drones. Então responda a essa reportagem, a sugestão de que o Irã está usando drones, e como a guerra com drones entraria em jogo em uma situação como essa. Bom, olá, bom dia, Carly. O Irã, como de costume, continua achando que pode sair impune, que os Estados Unidos não estão prestando atenção. E essa postura de guerra, na minha opinião, é um grande erro por parte dos iranianos. A história mostra que isso sempre termina mal para eles. Entre nós e os israelenses, temos muita inteligência sobre eles. Eles gostam de esconder suas operações com drones sob o disfarce de exercícios, enquanto nós praticamente voamos os nossos em plena luz do dia. E acho que essa é a diferença entre um regime que finge demonstrar força e um exército de verdade que realmente a possui. O que estamos vendo agora não é apenas uma manobra militar de rotina.
É uma partida de xadrez no ar. O Irã está reposicionando drones de ataque sob a cobertura desses exercícios com a Rússia. E isso me diz duas coisas imediatamente. Primeiro, eles ainda não querem transparência. E segundo, estão testando esse posicionamento de combate sob uma negação plausível. E, aliás, não vamos esquecer que foi exatamente isso que a Rússia fez antes de entrar em guerra com a Ucrânia. Eles mentiram para o mundo, e até para seus próprios soldados, dizendo que estavam realizando exercícios militares. Depois, atravessaram a fronteira e lançaram operações. E veja, eu passei muito tempo trabalhando com os MQ-1 e MQ-9 Reaper dos Estados Unidos. Quando o MQ-9 Reaper americano opera naquela região, não estamos fazendo demonstração de força, estamos coletando informações. Estamos mapeando assinaturas de radar, identificando nós de comando e controle, observando como as unidades de drones iranianas se posicionam, com que rapidez se reposicionam, quais frequências utilizam, como estão integradas aos russos. E o Reaper não é apenas uma plataforma de ataque de precisão, é um centro de sensores voador. Os Estados Unidos estão reunindo dados que importam antes de uma crise. Mas, na verdade, TAE precisa pensar novamente até a determinação dos Estados Unidos. Esta não é a primeira vez que os dois lados se enfrentam. Eles vêm se confrontando há 4 anos na Ucrânia. Como você vê, ou como se sente em relação à maneira como os Estados Unidos entendem a guerra com drones? Quer dizer, eu nem sei o que espero ouvir de um desses. Não sei se ele é um idiota ou não, mas obviamente se você o escutar, ele está claramente, bem, distorcer a verdade já é ruim o bastante, mas ele está fazendo algo muito pior. Olha, antes de tudo, vamos entender. O malvado Irã, o desprezível Irã, está movendo sistemas de armas dentro de suas próprias fronteiras. Como ousam fazer isso? Enquanto nós, a democracia branca, fofa, gentil e correta, o auge da civilização humana, o jardim no qual vocês, selvagens, querem entrar, vamos voar com nossos drones de ataque até a sua fronteira, porque, bem, é assim que as coisas são. Nós podemos fazer isso. Podemos sobrevoar o seu espaço aéreo e mapear onde estão suas posições para bombardeá-las depois. Mas vocês, seus bárbaros malditos, seus sub-humanos, não ousem mover sistemas de armas dentro das suas próprias fronteiras. Quer dizer, estamos aqui há 20 anos, é tipo, ok, claro, tanto faz, agora cai fora. Quantos drones como aquele eles estavam perdendo contra os Houthis? Cerca de 1 por semana. E isso é contra os Houthis, não uma guerra em grande escala. Tá bom, tragam os Reapers. Vejam eles morrerem. Por sorte não há pessoas neles, mas qualquer outro avião que entrar vai ter o mesmo destino. É um grande alvo para S-300, S-400. Mas aqui está o problema. Um desses Reapers custa o mesmo que o orçamento anual de uma cidade americana média. Sabe, por que consertar suas pontes e seus filhos deseducados, que têm diplomas avançados em catar o nariz e se coçar, em vez de, você sabe, ler e escrever? Mas ei, você pode gastar isso em um drone que vai ser abatido. Bem, o problema é que, mais uma vez, os americanos estão obcecados com aquele grande Reaper, porque investiram nele. Sim, o grande Reaper, o grande drone. Isso era ótimo há uns 10 anos, ótimo há uns 20 anos. A realidade agora é que se você quiser fechar o Estreito de Hormuz, ele tem 30 quilômetros de largura. Você lança alguns quadricópteros com granadas antitanque. Sabe, aqueles FPV com um joystick e um garoto sentado em algum barraco em uma daquelas costas montanhosas. E ele está guiando o drone em direção a qualquer navio que esteja passando. Não é difícil fechar aquela linha costeira. Você não precisa de drones grandes. Você não precisa de mísseis grandes. Na verdade, dá para fazer isso só com 2 peças de artilharia. O estreito tem o quê? Uns 35, 40 quilômetros de largura. Dá para fazer isso com um único canhão de artilharia de 152 milímetros. Você pode atingir qualquer coisa que esteja se movendo. É difícil acertar um alvo em um navio em movimento, mas dá para fazer. Dá para fazer com certeza com drones FPV, especialmente os maiores.
Os americanos estão todos focados nos grandes drones em que gastaram 20, 30, 40 milhões cada, enquanto, se você quiser fechar os estreitos, precisa de drones que custem 6 mil, ou 4 mil, ou menos. E aí você tem os Shaheds, ou os Geran 1 mais avançados, ou os Geran 2 a jato, que, aliás, podem sair por aí e atingir um porta-aviões. Esqueça os mísseis hipersônicos. Então, eles têm os brinquedos que têm. Os brinquedos estão ultrapassados. Eles não foram atualizados, assim como o tanque M1, que é um equipamento muito datado, teve seu auge há 10 anos e desde então não foi realmente atualizado. Mas eles precisam continuar regulamentando de alguma forma. Acham que estão regulando o mundo. Precisam de algum modo justificar os gastos que continuam acumulando. Os Estados Unidos, em termos de guerra com drones, estão extremamente atrasados. Extremamente atrasados. Quero dizer, em junho passado, os Estados estavam exibindo sua versão do Shahed. Os originais, sabe, com motor pequeno, a hélice, a primeira geração rústica, e começaram a produzir em massa porque, imagino, não conseguiram criar nada melhor. Sabe? Estamos no nível dos russos. Bem, não. O Geran russo usou aquilo como base e é muito maior. Muito mais rápido. Então você tem o Geran 3 movido a jato, que é, sabe, bem-vindo ao jogo. Estamos jogando basquete universitário e você acabou de entrar como o time do ensino fundamental. Basicamente é isso. Você está aprendendo a arremessar e nós estamos, digamos, um pouco mais avançados. Aí você tem, bem, isso aí já diz tudo. Em agosto foi incrível, eles fizeram um anúncio na base aérea de Ramstein. Venha ver o exército lançar sua primeira granada de um drone quadricóptero. Isso foi em agosto do ano passado. Ambos os lados vinham fazendo isso um com o outro nos 3 anos anteriores. Uau, vocês alcançaram. É, incrível. Você finalmente alcançou o que vem acontecendo há 3 anos sem parar. É como, digamos, os britânicos, em 1918, dizendo: "Ei, venham ver nosso primeiro avião decolar." Sabe, algo nesse nível. Uau, temos aviões que os alemães já usam há 3 ou 4 anos. Quer dizer, eu sei que os britânicos já tinham aviões naquela época, mas seria o mesmo conceito se os americanos anunciassem isso com drones. Então esses caras estão justificando sistemas que já estão ultrapassados. Claro, eles podem coletar muitos dados agora, mas sabe por quê? Ninguém está atirando neles. Em um ambiente de combate, esses Reapers estão perdidos. Acabou. E todo o pacote de informações junto com eles também. E os Houthis provaram isso. Acho que, com os Houthis, tivemos mais de 3 drones por semana. Houve uma semana em que eles derrubaram mais de 3 drones, se não me engano. Lembro-me daqueles dias. Mas vai ser a mesma coisa, eu acho. Não é que o Irã seja muito mais... Bem, na minha opinião, eles são mais capazes de derrubar esse tipo de drone do que os Houthis, ou qualquer outro naquela região. Mas, Tass, quando se trata da sustentabilidade de uma guerra contra o Irã, por quanto tempo eles conseguem mantê-la, considerando a quantidade de armas que trouxeram para a região? Vai levar 10 dias, mais de 10 dias, menos de 10 dias, 1 mês. Como você vê isso? Dou a eles 2 semanas antes que os mísseis antiaéreos acabem, talvez até menos. Não tenho certeza. A Raytheon ampliou a produção de mísseis Patriot há 2 anos, de 600 para 660. O problema é que todos são montados à mão. É assim que se maximiza o custo de cada míssil, $5 milhões cada, com uma média de 2 mísseis por alvo. Com que rapidez se fica sem mísseis? São 330 alvos se você usar o fornecimento de um ano inteiro. Claro, havia mísseis de reserva, mas os Estados Unidos, mesmo no caso da Ucrânia, estavam recomprando mísseis que haviam vendido a outros aliados, como a Coreia do Sul, porque simplesmente tinham ficado sem. O que, aliás, mostra que os europeus e os ucranianos não conseguem encarar a realidade se os Estados Unidos simplesmente não têm os mísseis. Israel, como principal dona do governo dos Estados Unidos, tem prioridade sobre tudo. O problema para os israelenses também é o domo de ferro, que acabou se revelando oco.
E os mísseis Arrow, eles também ficaram sem. Eles são fabricados principalmente nos Estados Unidos, pelo que eu sei. Quer dizer, algumas partes provavelmente são feitas em Israel. Mas o ponto é que na Guerra de 12 Dias, quando o Irã demonstrou muita contenção, Israel sofreu cerca de 5 a 6% de danos estruturais. E isso foi resultado de um ataque hacker. Obviamente, não é algo que o governo israelense tenha admitido. Foi uma invasão a um banco de dados de reparos de infraestrutura. E foi assim que se descobriu quantas ordens foram registradas. Deu mais ou menos 6% dos prédios do país danificados ou destruídos, basicamente toda a infraestrutura. Não é surpreendente se você parar para pensar. A menos que esteja atirando direto no deserto, em qualquer lugar que você dispare em Israel, vai acertar alguma coisa. Agora, a maioria dos israelenses realmente quer essa guerra? Provavelmente não. Eles talvez não se importem em matar gazenses. Isso tem o quê? Uns 80% de apoio. Mas o Irã é diferente. Conversei com algumas pessoas e elas reconhecem isso como, droga. Mas já que não vão se livrar do Netanyahu e ele quer continuar no poder e fora da prisão, bem claro, tanto faz. Podemos ter uma guerra. Tenho certeza de que Netanyahu vai fazer uma conferência de emergência na Itália ou em algum outro lugar. O filho dele está vivendo por Israel, na Flórida, enquanto outros israelenses estão morrendo, porque é assim que eles agem, sabe? Assim como os filhos de Klitschko estão vivendo pela Ucrânia, em Berlim, ou os filhos de Zelensky estão vivendo pela Ucrânia, em Londres. E assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. Isso é típico, absolutamente típico, dessas elites ocidentais. Então, por quanto tempo eles conseguem sustentar isso? Há muitas questões aqui. Antes de tudo, estritamente do ponto de vista militar, os Estados Unidos têm um problema enorme com o abastecimento de seus navios. Os navios de apoio praticamente não existem. Restam pouquíssimos. A marinha mercante basicamente não existe. São empresas privadas estrangeiras. Eu vi isso no porto de Fort Jackson, o porto militar, em 2002, quando eu estava chefiando um projeto militar. Eu estava lá com o major responsável pelo porto, observando tanques M1 dos fuzileiros sendo carregados em um navio cargueiro com bandeira russa. Perguntei, o que está acontecendo aqui, senhor? Ele respondeu, sim, bem, esse é o nosso pequeno segredo. Nós não temos mais uma frota mercante. Está toda esperando para ser desmontada, porque é de construção dos anos 1940 e 1950. Não consegue transportar nenhum equipamento realmente moderno. Então, sim, nós apenas financiamos isso por meio de empresas privadas. Bem-vindo a um pouco da realidade do sistema logístico americano. Exércitos vencem e exércitos perecem por causa da logística. É assim que é. Você não consegue abastecer suas tropas. O que acontece quando os mísseis antiaéreos acabam ou quando o armamento de ataque se esgota? Eles vão embora. Desta vez, porém, não podem seguir para o Catar e reabastecer. Tem que seguir, não sei, talvez para a Itália, talvez para Djibouti. Não sei. Quero dizer, todo o seu Golfo Pérsico está fora de operação porque, aliás, tudo vai ser destruído. E o Irã disse aos países daquela região, vocês dizem que são neutros? Tudo bem, são neutros. Ainda assim, vamos destruir as bases americanas aí. E os turcos provavelmente estão ajudando, porque os turcos agora, acabei de ouvir isso, sabe, pelos israelenses. Vocês são os próximos. Certo, tudo bem, entendemos a mensagem. Obrigado. Vocês são idiotas por admitir isso, ou estão apenas tentando fazer isso desmoronar? Mas obrigado por nos avisar. Então esse é um lado. E os mísseis antiaéreos? Isso é um aspecto totalmente diferente da questão. Tenho certeza de que o Azerbaijão vai entrar em cena. Eles parecem determinados a se tornar uma Ucrânia 2.0, exceto que estão entre a cruz e a espada, ou melhor, entre a bigorna e o martelo, entre a Rússia e o Irã, e tem irritado os dois. Então, para onde eles vão? Não sei. Todas essas pequenas regiões vão estar em jogo, com certeza. Mas o mesmo vale para as milícias xiitas em vários países, como o Iraque, que tem um governo xiita.
Mas então você começa a olhar para esses principados do Golfo. O Bahrein é 80% xiita, governado de forma tirânica por uma minoria sunita de 20%, em sua maioria composta pela aristocracia. Por quanto tempo esse governo pode se manter? Na Arábia Saudita, os xiitas simplesmente estão sentados sobre todos os campos de petróleo. Você tem problemas desse tipo. O governo do Catar governa uma população de o quê? Cerca de 500 mil de cidadãos. E cerca de 10 milhões de trabalhadores, em sua maioria homens, sem direitos, às vezes até em condições próximas à escravidão. Por quanto tempo eles podem manter o poder se tudo desmoronar? E se as pessoas de lá, de repente, decidirem tomar as rédeas e se tornarem a maioria governante, as mesmas pessoas que já vivem ali como mão de obra escrava? Esses países não são entidades estáveis, mas são os principais aliados dos Estados Unidos na região. Então a questão passa a ser: por quanto tempo eles podem durar? Agora há também a questão do Estreito de Hormuz, e essa é uma realidade completamente diferente. Feche o Estreito de Hormuz por mais de um mês e você terá grandes problemas em escala mundial. Os preços do petróleo não apenas subirão, acho que provavelmente para a faixa dos 150 ou 200, mas não vou dizer 300 ou 400, como algumas pessoas fazem. Isso também não é do interesse da Rússia, porque derrubaria muitas economias mundiais. O problema então passa a ser qual? Sim, os Estados Unidos têm petróleo suficiente para se sustentar, mais ou menos. Ainda há petróleo suficiente. Claro, os preços vão disparar. O governo dos Estados Unidos poderia nacionalizar as companhias de petróleo, duvido que faça isso, ou poderia impor limites de preço. Então há mecanismos para pelo menos se sustentar. Mas os europeus estão completamente ferrados, porque o petróleo de que precisam passa pelo Estreito de Hormuz e o segundo maior fornecedor de GNL deles é o Catar. Então, mesmo que o governo do Catar não caia, por onde seus navios passariam com o GNL? Espere um minuto. Pelo Estreito de Hormuz. Portanto, para os europeus, não é apenas uma questão de preço. Simplesmente não haverá petróleo suficiente no mercado. É isso, eles ficaram sem petróleo. Fisicamente não há petróleo. Gostem ou não, 1/3 do petróleo mundial passa por um único ponto de estrangulamento. E agora, o que você faz? E esse ponto de estrangulamento não vai ser o único, porque é de se esperar que os Houthis entrem em ação. E então o Mar Vermelho se torna outro ponto de estrangulamento. Então, mesmo que você saia do Golfo Pérsico, para onde vai? Vai acabar tendo que contornar todo o chifre da África, acrescentando pelo menos mais 2 semanas à viagem. Ou tentar passar pelo Mar Vermelho sem ser atingido pelos Houthis. Ou seja, problema em cima de problema em cima de problema. E aí surge uma questão muito maior, porque os vassalos americanos são chamados de aliados, mas na verdade são vassalos, vão começar a desmoronar. E agora o que você faz? Bem, as coisas ficam muito mais interessantes. Claro, o Irã também vai sofrer, porque não vai conseguir exportar seu petróleo. Mas não vai ficar sem coisas como diesel ou trigo, porque a Rússia já disse, nós os apoiaremos. Vamos descer pelo Cáspio e abastecê-los. E se drones começarem a atacar a partir do Azerbaijão, o Azerbaijão deixará de ser um país. Muito provavelmente, bem rápido, deixará de ser um país. E Aliyev vai se ver em uma situação... Bem, talvez ainda esteja vivo quando isso acabar, se for tolo bastante para fazer algo assim. Então veremos. Mas isso será uma mudança monumental. Isso será uma mudança monumental. Haverá colapsos econômicos, especialmente no Ocidente. Sim, a China vai sofrer um pouco porque não pode se mover facilmente pelo mundo, mas a Rússia pode fornecer a maior parte desse petróleo. Pelo menos cobrir essa diferença. A Índia terá problemas, mas esses países vão sobreviver. O que vai acontecer na Europa, que já é uma economia degradada, em colapso em muitas áreas? Como os finlandeses, por exemplo. Você sabe, surgem problemas como problemas auto-infligidos. Houve um navio-tanque de GNL que ficou preso no gelo, um navio americano, a caminho da Europa, da Alemanha. Eles enviaram seu único quebra-gelo movido a diesel, ficou preso lá.
E os russos estão sob sanções. Opa, os quebra-gelos nucleares russos. Agora você corta a segunda opção. E o que faz depois? Quando estiver ficando sem gás natural, sem petróleo, e a economia do seu país estiver parando, quanto tempo vai levar até as pessoas finalmente levarem um choque de realidade? Quando estiverem desempregadas ou não conseguirem ligar a eletricidade porque fecharam as usinas nucleares. Inteligente. E agora o que você faz? Talvez seja nesse momento que parte dessas populações finalmente acorde de vez. Ou, se já estiverem acordadas, criem coragem suficiente para sair do sofá e realmente fazer alguma coisa. Quando eles não conseguirem colocar comida na mesa para os filhos. Isso vai ser um choque que a Europa provavelmente não enfrenta desde 1941, ou talvez 1914 ou 1915. Então isso vai ser interessante. Vai ser um daqueles momentos de compre um monte de pipoca, sente-se e ria do tiro auto-infligido na testa que os europeus criaram, com os americanos ajudando a manter a arma firme enquanto eles puxam o gatilho. Então sim, quero dizer, o Irã vai sofrer. Claro que o Irã vai sofrer. Não estou minimizando isso. O Irã vai sofrer. Eles farão tudo o que puderem para destruir o país. O país tem apoio? Sim, tem. Ela tem uma retaguarda poderosa, Rússia e China. Se os Estados Unidos começarem a atacar ativos russos ou chineses, então teremos um nível totalmente diferente de guerra. E se os chineses fizerem seu movimento sobre Taiwan no meio de tudo isso, os Estados Unidos estarão em apuros. Eles não têm os recursos para lutar em duas frentes principais como essa, não importa o que digam a si mesmos. E o que acontece com Trump quando os sacos de corpos começarem a voltar? Duvido que afundem um porta-aviões. Porta-aviões são, na verdade, muito difíceis de afundar. São enormes, antes de tudo. Em segundo lugar, tem centenas de compartimentos estanques. Mas para tirar um porta-aviões de ação, basta danificar a pista. Dane o asfalto o suficiente e pronto. É inútil. Vira apenas um alvo de míssil ou de torpedo. Não pode fazer nada. Aviões não podem decolar, aviões não podem pousar. Então é inútil. Você tem que tirá-lo de lá. Mas veja, se 1, 2, 3 hipersônicos atingirem o Lincoln, quantas centenas de cadáveres serão geradas instantaneamente? E todos esses corpos vão voltar. Deus me livre para o Trump se alguns dos destroyers forem afundados. E aí? Agora, eles reduziram o número de americanos nas bases ao redor do Irã e do Golfo Pérsico de 56 mil para 26 mil. Mas ainda são 26 mil soldados que estão na mira. Todos eles serão alvos. Ainda há milhares de tropas dos Estados Unidos no Iraque. Mesmo que o Iraque continuasse por mais 10 anos, eles ainda estariam dizendo, saiam, por favor, saiam, droga, vão embora. E os Estados Unidos continuam dizendo, democracia, sim, agora saiam, nós faremos o que quisermos. Tanto faz a democracia. Mas aquelas tropas ainda estão lá. Elas também estão na Síria, as tropas dos Estados Unidos na Síria, e todas serão alvo. Serão atacadas por milícias, serão cercadas. O que fazem quando os suprimentos acabam? Não dá para levar suprimentos até elas. De onde? Esse é o problema. Se você está em uma zona de conflito, cercado em um país hostil, e não há linhas de suprimento, você está preso. Isso pode ficar muito feio, muito rápido para os americanos. Sem falar no que vai acontecer com os israelenses. Israel, economicamente, pode ser completamente destruído. Como país, talvez não seja destruído, mas economicamente terá um futuro sem saída. Já está perdendo pessoas por todos os lados. O que acontece quando tudo se transforma em uma guerra total? Mas você sabe, novamente, eleições têm consequências. Como diz o ditado russo, o povo tem o governo que merece. Então, se esse é o governo que você merece, é por causa do que você fez ou deixou de fazer. E depois, você vive com as consequências. Sass, como você vê os destroyers? Quantas pessoas eles têm nesses destroyers? E se começarem a atacar o Irã, vão ter que trazê-los. Parece que cerca de 15 deles estão na região.
Eles vão trazer todos para o Golfo Pérsico ou apenas alguns? Como isso funciona para dar suporte aos caças e a tudo com que eles vão atacar? Bem, o Aegis, antes de tudo, a maioria dos ataques será feita com Tomahawks. Serão Tomahawks lançados de navios, Tomahawks lançados de terra e Tomahawks lançados do ar pelos B-2. Essa será a principal rota de ataque. Agora, não tenho certeza de quantas pessoas há em um Destroyer Aegis. Eu era da infantaria, então preciso pesquisar essas coisas da marinha. Mas provavelmente tem pelo menos uma tripulação de 150 pessoas, algo por aí, considerando que operam em 3 turnos, talvez mais, talvez um pouco menos. Quero dizer, um destroyer moderno é muito maior do que um couraçado do século XIX, mesmo movido a vapor. Eles são longos e, se você contar os mísseis, na verdade são muito mais pesados do que parecem. Mas quantas pessoas? Bem, é preciso considerar que um grupo de batalha de porta-aviões médio tem entre 8 e 14 navios ligados a esse porta-aviões, incluindo submarinos. Então, muitos dos deles estão armazenados aqui. Acabei de verificar, diz que há cerca de 350 marinheiros a bordo. Certo, bem, aprendi algo hoje. 350. Então acho que 150 é mais como uma fragata hoje em dia. Quero dizer, um destroyer atual poderia destruir uma frota inteira de navios de 100 ou até 150 anos atrás. A tecnologia simplesmente evoluiu junto com esses destroyers de mísseis. Mas esse é o ponto. É daí que virá a maior parte da sua força de ataque. Desses navios que carregam Tomahawks, dos Tomahawks baseados em terra e assim por diante. O problema é que não há navios de apoio, ou há muito poucos. Você não pode recarregá-los. Quando esses mísseis acabam, o que você faz? E quando seus mísseis antiaéreos acabam, o que você faz então? Agora, se você olhar no site da Marinha, eles estão divulgando que seus mísseis antiaéreos SM-6 podem enfrentar mísseis hipersônicos. Eles são baseados nos navios e nos porta-aviões. E então os sistemas Phalanx podem enfrentar hipersônicos. Bem, os sistemas Phalanx já enfrentaram hipersônicos. O SA-6 acho que tem alguma chance. O problema é, quando os estados já testaram isso, os estados não têm mísseis hipersônicos, não têm veículos planadores hipersônicos. Então não podem testar seus próprios sistemas contra um alvo hipersônico. Só podem adivinhar ou, mentir descaradamente, dependendo do fabricante. Então será que ele consegue enfrentar um? Quer dizer, acho que tem uma chance. Poxa, se você acreditar nos ucranianos, uma vovó derrubou um drone com um pote de pickles. Desculpe, uma garrafa de pickles. Ela estava em cima de um telhado, jogou lá para cima e derrubou um. Isso saiu mesmo no jornal, as coisas que a gente lê no Kyiv Independent. Então acho que uma vovó pode derrubar um drone com um pote de pickles bem lançado. Quer dizer, ela provavelmente deveria estar jogando beisebol ou futebol profissional, mas enfim, quem está contando? Acho que um sistema SA-6 provavelmente tem uma chance bem melhor de derrubar um hipersônico. Quão melhor seria isso? Bem, não sabemos, porque nunca foram testados. Então, no papel, posso simplesmente postular o que quiser. Mas, você sabe, a prova está no resultado, como dizem. E um desses hipersônicos está indo a 2.000 quilômetros de distância. E isso, aliás, é outro pequeno problema. É preciso considerar que os F-18 têm um alcance de cerca de 800 ou 900 quilômetros até o ponto de combustível crítico. Eles têm mais uns 200 quilômetros de alcance com os mísseis. Pois é, os hipersônicos têm um alcance de 2.000 quilômetros com uplink via satélite. Então eles sabem onde estão os porta-aviões. Então, ou o porta-aviões precisa se arriscar e chegar dentro do alcance de ataque, ou tem que ficar tão longe que será necessário reabastecer esses aviões 2 vezes para chegar ao alvo, alcançar o ponto de lançamento, atacar e voltar. E tem mais. Na Guerra de 12 Dias, Israel teve grandes problemas porque não entrou, quero dizer, mesmo considerando todos os danos, não entrou no espaço aéreo do Irã.
Eles dispararam principalmente a partir da Arábia Saudita, do Iraque e dessas regiões, às vezes até da Síria, se estivessem mirando em alvos na fronteira do Irã. Então eles faziam ataques à distância. E há uma profundidade ou alcance muito limitado do que podem fazer por causa dessa distância. Portanto, ou esses aviões precisam chegar bem perto e cumprimentar o Sr. S-400 e o Sr. Radar Baudal, ou para salvar a vida dos pilotos, é preciso ficar tão longe que o dano causado será mínimo. Tagaran fica bem no interior do país. Então, se você quiser causar muitos danos, está bem limitado nos sistemas que pode usar. Basicamente, você fica restrito aos Tomahawks, que têm alcance suficiente para chegar lá. Sabe como é? É assim que as coisas são, como dizem. Então, o que você faz? Você está diante de um dilema. Ou arrisca a vida dos pilotos e depois lida com a reação da sociedade quando esses pilotos forem abatidos, ou não causa muito dano. Porque, bem, o que dá para fazer? Quando dizem que tem todos os sistemas de lançamento, a Força Aérea, como posso dizer, está cheia de conversa fiada. Acho que essa é a melhor forma de colocar. Sempre foi assim. Eles acham que podem vencer guerras. Não podem. São um ramo suplementar das Forças Armadas. As pessoas que vencem guerras, no fim das contas, são a infantaria e a blindagem. Aqueles que vão até o ponto exato, fincam uma bandeira e dizem: este pedaço de terra é nosso. É assim que se vence uma guerra. Você quer destruir um país pelo ar? Claro, é possível. A Força Aérea pode fazer isso. Mas, novamente, isso não vence a guerra, porque eles não fincam a bandeira no chão. O país ainda existe. Quanto isso vai te custar em troca? Essa é a grande questão que vamos descobrir. Então, mais uma vez, logística. Tudo se resume à logística. Tudo depende de quão perto eles querem chegar do alcance. Esses generais dizendo: podemos destruir todos os sistemas de lançamento, estão loucos, porque antes de tudo, o Irã enterrou muitos deles. Eles têm elevadores que podem fazer um tubo de lançamento surgir. Eles lançam os mísseis e depois voltam a se esconder. Em que você está atirando? Um míssil lançado do ar não vai causar muito dano a uma encosta de montanha, concreto reforçado. É preciso usar sistemas de armas um pouco diferentes para algo assim, especialmente se estiver enterrado fundo o suficiente. De novo, só como um exemplo simples, 1991, tempestade no deserto. Os Estados Unidos e seus aliados tinham controle total, domínio aéreo completo sobre o Iraque. Domínio aéreo completo. O Iraque é em grande parte um deserto aberto, ou pelo menos aquela parte do Iraque é em sua maioria deserto aberto. Os Scuds, ou Air-11s, são dos mísseis balísticos mais rudimentares que existem. Quero dizer, eles literalmente não têm sistema de guiagem. Tem um giroscópio que os mantém mais ou menos no alvo, e quando o combustível acaba, é aí que eles caem. Você abastece eles apenas o suficiente para alcançar o alcance que precisa atingir. Só isso. E se o vento muda um pouco, ele tenta se corrigir. Mas quero dizer, é lento, é constante. Os sistemas Patriot naquela época tiveram uma dificuldade enorme para acertá-los, porque a Raytheon mentia sobre os resultados dos testes. Então eles voavam. E quantos sistemas de lançamento de Scud ou de R-11 a Força Aérea dos Estados Unidos e as Forças Aéreas Aliadas destruíram? 0. Eles não conseguiram encontrá-los. 0. Agora, você quer lutar contra o Irã, com posições fortificadas, montanhas, e dizer que vai eliminar todos esses sistemas? Sabe, se aqueles generais e almirantes que dizem essas besteiras tivessem um mínimo de honra, ou se suas vidas estivessem em jogo, que se estivessem errados, teriam que engolir uma bala de suas próprias pistolas de serviço, sabe, para sempre. Talvez eles deem outros conselhos, talvez digam algo mais racional e pensem melhor a respeito. Mas em vez de fazer a coisa honrosa, colocar-se no túmulo por ser um idiota e lançar seu país em uma guerra que não pode vencer, eles simplesmente são promovidos, assim que saem das Forças Armadas, para algum cargo milionário em uma dessas corporações, ou passam a comentar na Fox News ou na CNN. De qualquer forma, eles não se importam nem um pouco. Não enfrentam nenhuma responsabilidade.
Nenhum general das Forças Armadas do Sul jamais foi submetido à corte marcial por qualquer uma dessas falhas nos últimos 30 anos. Eles foram promovidos ou deixaram o exército para serem promovidos em corporações. É isso. Não há responsabilidade. É. Tenho que ir. Tenho outro compromisso para o qual preciso ir. Desculpe por isso. Muito obrigado, Seth. Foi ótimo conversar com você hoje. Também é sempre ótimo conversar com você. Desculpe se eu me alonguei um pouco demais. Não. Eu já ia encerrar, aliás. Muito obrigado. Foi um grande prazer. Obrigado. Tchau. O Mace Rao. Sempre ótimo ouvir de você. Até logo. Tchau. Amber.